Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, aqui quem fala é Matheus Gustavo. E seguinte, hoje a gente vai falar um pouco sobre Castlevania. Eu vou trazer hoje a história de jogos importantes, personagens importantes para a história do game, que antecedem o jogo Symphony of the Night, que é o game que eu trarei a gameplay, farei o detonado no caso para vocês ao decorrer das próximas semanas, galera. Então, fiquem aí que vai ter muita informação importante para vocês compreenderem sobre esse universo dos vampiros que é muito brabo, galera. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que já se inscreveram no meu canal, que deram like, que compartilharam com os amigos e assim estão ajudando a divulgar o material que eu vou trazendo para vocês, galera. Muito obrigado mesmo, vocês são brabo, cara. E é isso, galera, vamos lá iniciar o conteúdo. Vamos lá. Então, galera, vou deixar a gameplay rolando enquanto eu vou explicando para vocês. Esse aí é o primeiro Castlevania lançado em 1986, publicado pela Konami para Nintendinho, entendeu? Ele foi programado primeiramente para ser um jogo solo, mas conforme o jogo fez sucesso, logo encomendaram um segundo game. Então, eu não vou falar sobre a história de todos os jogos, pois é uma cronologia muito grande e tem muitos jogos, até jogos que nem fazem parte dessa cronologia, e tem até um reboot incluindo, tá ligado? Então eu não vou falar de todos, eu vou falar apenas desse primeiro, alguns outros que conta a história no caso de personagens que vão aparecer em Symphony of the Night, entendeu? Mas é claro, caso vocês queiram que eu faça um vídeo sobre a cronologia inteira de Castlevania, eu trago pra vocês, entendeu? Vou demorar um pouquinho pra fazer porque seria um vídeo um pouquinho mais longo. Vou tentar não fazer muito longo esse, mas enfim. Eu quero trazer esse vídeo para que quando eu começar a fazer a gameplay de Castlevania, Symphony of the Night, vocês já estejam familiarizados com os personagens principais da trama, entendeu? E já tenham uma noção sobre a origem de alguns personagens importantes, que eu trarei aqui a origem do Drácula, dentre outras curiosidades, mas enfim, vamos lá. O primeiro Castlevania foi lançado em 1986, tá ligado? Foi publicado pela Konami para o Nintendinho. Como eu disse, o jogo não estava planejado para ser uma franquia. Ele seria um jogo solo e acabaria ali, entendeu? Mas o jogo fez um sucesso tão grande que acabou rendendo várias e várias sequências e até hoje tem muitos fãs pelo mundo inteiro, cara. O primeiro jogo não é cronologicamente falando o primeiro, mas eu irei falar um pouco sobre ele, pois ele é a origem de toda a franquia. Bom, no primeiro jogo nós controlamos Simon Belmont, que ele faz parte do clã de caçadores de vampiros dos Belmont, que eles têm o chicote lendário. E bom, galera, esse clã é responsável por matar toda vez que o castelo do Drácula, o Castlevania, volta, ou seja, toda vez que o Drácula surge de novo, vem o castelo dele, assim vem algum Belmont para enfrentar ele. E bom, nesse primeiro game é exatamente isso que acontece, o nosso querido Simon Belmont, ele acaba enfrentando o Drácula, matando ele e assim dando, digamos que uma paz temporária pra eles, tá ligado? Mas aí vocês podem ficar na dúvida, mas por que que esse chicote, o Vampire Killer, é o lendário artefato na luta contra os vampiros? Eu vou contar a origem deles aqui pra vocês e, bom, sem mais delongas, eu só vou mostrar pra vocês aqui rapidinho a capa desse game, que eu acho as capas dos jogos da Castlevania, cara, muito lindas, hein? Tiro o chapéu pra Konami nesse quesito, porque são muito top, se liga. Peço desculpas pelo silêncio, eu ainda estou aprendendo a editar, então dê um desconto por favor, galera. Enfim, vamos lá. Castlevania Lament of Innocence foi lançado para PlayStation 2 no ano de 2003. Nele nós vemos a história de Leon Belmont, era um honrado guerreiro que ele era melhor amigo de Matthias Cronquist, e Matthias era casado com Elizabeth, que morreu de uma doença sem muita explicação. Ou seja, o Matthias ficou bastante amargurado, muito triste, né? Ele acabou culpando Deus pela morte da sua esposa, tá ligado? Aí ele meio que jurou vingança contra Deus, a partir daí, entendeu? Leon tinha uma noiva chamada Sarah Thompson, que havia sido sequestrada por um vampiro chamado Walter Benhard, que bom, ele sequestrou ela, levou para o seu castelo. E basicamente é esse o game, tá ligado? Ele vai em resgate da sua amada. No caminho, ele encontra um cara chamado Reinaldo Gandalf, não é o mago, que era um alquimista que entregou ao Leon um simples chicote para ele enfrentar as forças do mal. Depois de algumas aventuras aí, o Leon acaba encontrando a Sarah, só que infelizmente ela já era uma vampira. E bom,
como o amor fala mais alto, ela acabou se sacrificando e dando a sua alma para se unir ao chicote do Leon. E bom, isso fez com que ali se tornasse a arma lendária chamada de Vampire Killer, que é a arma passada de geração em geração pelo clã Belmont, entendeu? Mas, é assim, acabou? Não. O nosso querido amigo Matias, ele acabou traindo a todos, basicamente. Ele traiu seu amigo Leon, traiu o Reinaldo, traiu o próprio vampiro Walter e a Sarah. E bom, ele manipulou todo mundo para que ele pudesse roubar a alma do Walter e assim ele se tornar um vampiro e bom, se tornar imortal para assim ele buscar a sua vingança contra Deus, entendeu? A partir daí, o Matias perguntou pro Leon se ele queria se unir nessa jornada, mas o Leon simplesmente falou que não e que a partir dali ele e todos os seus descendentes, toda a sua geração de Belmont seriam caçadores do próprio Drácula. Ou seja, sempre que o Drácula vier fazer alguma maldade, vai ter um Belmont para bater de frente com ele. Mas isso não significa que todo Castlevania tenha um Belmont como protagonista. Vamos ficar atento a isso, entendeu? Enfim, o game acaba assim, entendeu? Com o Leon indo embora, deixando o Matias, que depois disso ele acabou digamos, se batizando, né, como Drácula. Aí nós temos a origem do clã Belmont e do próprio vilão da saga Castlevania que está sempre retornando aí, perturbando os outros, entendeu? E, bom, agora já expliquei a origem do clã e do chicote. Mas agora eu vou contar a história de mais alguns personagens, no caso, que são bastante importantes para a história também, entendeu? Então vamos lá. Passa-se alguns anos, muitos anos mesmo, já tem uma nova geração de Belmont aí atacando os vampiros e, bom, o que acontece? Drácula, ele se apaixona, encontra uma nova parceira chamada Alice, que era uma curandeira, e, bom, eles acabam gerando um filho nesse envolvimento e, bom, aqui se passa mais ou menos lá na época que começa a primeira temporada de Castlevania da Netflix. Então, quem quiser assistir, corre lá que é bom. Naquela época, a igreja via qualquer coisa relacionada à ciência e era considerado bruxaria. E, bom, eles acabaram matando a esposa do Drácula. E, bom, isso acabou fazendo com que ele ficasse muito mais furioso e acabou juntando os seus seguidores e fazendo protestos e atacando vários cantos da Europa inteira, tá ligado? Como a igreja não podia enfrentar o Drácula, eles acabaram chamando os lendários caçadores de vampiro Belmont. Dessa vez nós temos, em 1476, Trevor Belmont, que acaba entrando nessa empreitada em 1476, cara, no game Castlevania Dracula's Curse. Como eu disse, as capas desses games são incríveis, cara. São muito bonitos. Olha isso, cara. Uma arte muito top, cara. E é isso, vamos lá. Ele não entrou nessa empreitada sozinho, não. Ele tinha uma equipe que era formada pelo pirata Grant Bernard, pela maga Sifa Belnades, desculpa a pronúncia, galera, é brabo, e pelo Alucard, filho do Conde Drácula. Alucard, ele é um vampiro, ou seja, a fusão de um homem com um vampiro. E bom, ele é bonzinho assim, cara, que ele tá enfrentando o próprio pai, né, por causa da mãe dele, que antes de morrer, ela sempre falava pra ele ser bons com os humanos, mesmo que eles fazem mal a ele. E ele acaba se unindo à equipe pra enfrentar o seu pai e salvar os humanos, tá ligado? Porque ele viu que o que o pai dele tá fazendo é muito errado. Todos os personagens citados são personagens jogáveis no game, qual você pode alternar. Se eu não me engano, só o Drácula, o Alucard no caso, que você precisa enfrentar ele, porque ele é um subchefe no game, aí depois vocês desbloqueiam ele para sua equipe, entendeu? E assim, vamos na luta. Bom, após essa aventura, ao qual o Conde Drácula é derrotado mais uma vez, após todas essas aventuras e a derrota do Conde Drácula, bom, o pirata Grant acaba ficando para ajudar algumas pessoas das cidades próximas, né? O Belmont acaba se casando com a Sifa e o Alucard some misteriosamente, pois ele fica amargurado por ter que lutar e derrotar o seu próprio pai. Mas enfim, aqui a gente encerra a história desse game que também, pô, é muito maneiro. Vamos lá. O próximo de nossa lista é o Castlevania Round of Blood. E bom, é um jogo também muito incrível. Esse que é o antecessor oficial, né, do Symphony of the Night. Bom, temos uma variação dele que é o Castlevania X Drácula
lançado para o Super Nintendo. O game original, o Round of Blood, ele era lançado para PC na época, e o de Super Nintendo é uma versão, digamos, um pouco mais capada, faltando muito conteúdo, e por isso ele é e não é, ao mesmo tempo, o antecessor de Symphony of the Night. O game é situado em 1792, onde temos o Richard Belmont, nosso protagonista e talvez um dos mais famosos da franquia inteira. Na época, tinham muitos sequestros de moças no interior da Europa, e uma dessas moças que foi sequestrada era a esposa de Richard, a Annette. E bom, após a sua aventura em busca da sua esposa, ele descobre que quem estava por trás dos sequestros era um servo do Drácula chamado Shaft, ao qual ele queria pegar as moças, né, pegar as almas das moças para poder reviver o seu Lorde, Drácula. Após muitas aventuras, o Rich consegue libertar várias e várias mulheres que estavam presas sobre o Shaft, né, sobre o domínio do Shaft. E bom, incluindo a sua cunhada, a Maria Renard, que era a irmã mais nova de sua esposa, Annette. Ambos se unem e acabam indo enfrentar o Shaft e o Drácula, conseguindo derrotar eles. E assim, digamos que termina a história de Castlevania Round of Blood, iniciando o mais famoso game da franquia, Symphony of the Night. É um game muito bom, galera. Eu joguei um pouco mais para me aprender sobre as mecânicas para eu poder trazer a gameplay para vocês. Eu não vou explicar muito sobre a história, só vou, bom, dizer o porquê que esse game foi tão revolucionário na época que ele foi lançado. Castlevania Symphony of the Night foi lançado em 1997, ao qual ele foi revolucionário, cara, porque os games na época estavam todos se tornando 3D, mas mesmo assim ele foi lançado um game 2D e acabou sendo muito aclamado na época de seu lançamento, cara. Porque todos os jogos que estavam sendo lançados na época, RPG, jogos de ação, luta, estavam todos sendo 3D. Mas Symphony of the Night foi um game 2D, tá ligado? E cara, imagina você criar um jogo 2D numa época que tá todo mundo 3D e mesmo assim bater de frente e ser considerado um dos melhores jogos, tá ligado? Do console. E detalhe, quase que ele não foi lançado aqui no ocidente, cara. Porque na época os desenvolvedores da Sony queriam só jogos 3D, tá ligado? E jogos 2D, somente jogos de luta, eram permitidos no formato 2D na época. E cara, até hoje ele é considerado o melhor da franquia. Já estamos em 2021, já tem jogos mais modernos, obviamente, mas ele foi lançado para PlayStation 4, cara. Pô, para você ter noção de como que o jogo é bom. Peço desculpas, galera, se eu tenha deixado faltar alguma informação, tá ligado? Eu agradeço a todos que estão vendo até aqui. Eu espero estar fazendo um trabalho bem maneiro, interessante para vocês. Deem like, por favor, se inscrevam no canal. Muito obrigado a todos que já se inscreveram, já deram like no primeiro vídeo. Valeu aqueles que estão me ajudando compartilhando. Esse vídeo pode sair meio capenga, mas eu prometo que vou melhorar para trazer um conteúdo de mais qualidade para o canal, valeu? Não é o conteúdo completo, né? Como eu falei, caso vocês queiram, eu tento trazer o vídeo da coletânea completa de Castlevania, todos os jogos, ordem cronológica, tudo bonitinho e tal. Mas enfim, meus amigos, mais uma vez obrigado. Vocês são muito brabo. Até a próxima, meus amigos. Se cuidem. Tamo junto.